Há 2000 anos, segunda parte, capítulo 8, na destruição de Jerusalém, parte A. Mais de 10 anos correram, silenciosamente amargurados, depois de 58, sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68, conseguira a política conciliatória de grande número de patrícios, entre os quais Públio Lentulus, o definitivo afastamento de Domício Nero e suas nefandas crueldades. Todavia, a ascensão de Galba durara poucos meses, e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do Império. Lutas numerosas encheram a cidade de pavor e sangue. A terrível contenda entre Otão e Vitélio dividira todas as classes da família romana em facções hostis que se odiavam ao extremo. Afinal, a famosa batalha de Bedriaco dava o trono a Vitélio, que instaurou um novo círculo de crueldades em todos os setores políticos. A diplomacia interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação, de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínio e de infâmia. Vitélio apenas conservou o governo por 8 meses e dias, porque no mesmo ano de 69, as legiões do território africano, trabalhadas pela orientação sutil dos que haviam derribado Nero e seus asseclas, proclamaram Vespasiano para a suprema investidura do império. O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia, distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa dos Flávios. Vespasiano integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra sem alardes para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornara famoso, não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio político, evidenciando em Roma desde os dias turbulentos de Calígula. Sob a sua orientação administrativa, ia abrir-se uma trégua nas imortalidades governamentais, inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares, e na rota dos seus planos econômicos financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma nova era. Públio recebeu todos os acontecimentos com velada alegria, possível aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, todavia, sua fibra moral e resistência física eram as mesmas de sempre. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora, como bem empregado, todo o tempo que roubara a filha cega, para atender ao trabalho do bem coletivo. E foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com as suas concepções, que se dirigiu ao palácio para atender o chamado especial do imperador, que muitas vezes não deixou de recorrer ao conselho dos seus mais antigos companheiros de ideal. Senador, disse-lhe Vespasiano, na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao império na solução de assunto que julgo de suma importância. Dizei, Augusto, respondeu Públio comovido. Mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra.
Não, meu caro, entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos por um instante os protocolos. E vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever, embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada. Trabalho esse que considerarei em toda a vida o meu melhor esforço pela vitalidade do império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para meus projetos econômicos, no programa restaurador que me propus realizar no governo. Suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que o acompanham na arrojada empresa. E lembrei-me de organizá-lo tão somente com os amigos mais íntimos, que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Quando das minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse, com outros poucos companheiros nossos, a incumbência de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Públio Lentulus pensou na filha doente um instante, mas, recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus zelos por algum tempo, respondeu com decisão e energia. Meu nobre imperador, vossa palavra augusta é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. Muito agradecido, falou Vespasiano, estendendo-lhe a mão, extremamente satisfeito. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas, o mais tardar. Assim aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha que ficara aos cuidados da serva dedicada no palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera que, largando de Hóstia, penetrou depressa o mar largo rumo à Judéia. O velho patrício reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Sim, a pequena figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquínios, duvidou da honrabilidade da mulher, acreditando mais tarde que o rapto da criança fosse uma consequência de sua infidelidade. Mas Lívia agora estava redimida de todas as culpas no tribunal da sua consciência. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza de seu coração. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltava ao passado com seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério, quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo de sua existência.
Ah, que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? Suas emoções paternais pareciam alarmar-se de novo, depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na rigidez da sua infibratura moral, preferia crer consigo mesmo que Marcus Lentulus havia sido assassinado por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Assim, quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo do Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia, acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação, supondo lobrigar, igualmente, a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de 3 outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filhas de larga experiência da região e dos costumes. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas que o consideravam como benfeitor e amigo. Para os adversários, Tito era de crueldade sem nome. Em torno de sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarnecidamente. O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindos de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos. Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas de célebre resistência. O número de mortos nos terríveis reencontros enlouve-se a mais de 1 milhão, fazendo os romanos quase 100.000 prisioneiros, dos quais 11.000 foram massacrados pelas legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos, entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada, e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Seus pareceres e conhecimentos foram muitas vezes utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso, visitava os postos mais avançados das forças atacantes, verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Os chefes de operações várias vezes lhe chamaram a atenção para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldade contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros.
Apesar do zelo de quem eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem que lhe davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários, que, ao lhes observarem a indumentária de altos dignatários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência, instalado num casarão à guisa de quartel próximo da Torre Antônia. Públio Lentulus, observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada, que exterminavam numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas, lembrou a tarde dolorosa do Calvário, em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz, sob a vozeada terrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava igualmente que, se aquele momento assinalasse a sua morte, deveria morrer heroicamente, como sua própria mulher, em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. A ideia de deixar Flávia Lentulha órfã do seu afeto preocupava-lhe o íntimo. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material da sua fortuna. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Ao cabo de algumas horas, extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos, presos, revidando as atrocidades do inimigo. Bastou que Públio fitasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar sofregamente uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Não pôde, porém, de pronto, identificar aquela personagem. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Ilustríssimos senadores, enfatizou com ironia e desprezo, eu vos conheço de longos anos. Fixando Públio, acentuou com malícia. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha velhice trabalhosa, sem me desafrontar de uma injúria inovidável. Avançando para o velho patrício que o contemplava, supinamente surpreendido, repetia com insistência irritante: Não me reconheceis? O senador, porém, tinha o semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico, em face daquela rude provação de sua vida. Debalde encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras, agora com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, em vista da fortuna que conseguira amealhar. Verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro, cuja presença ali mais o interessava e que lhe respondera a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo. Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultasse um dia com o excesso de tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora?
prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado. E por que não te humilhas neste momento diante de minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir os teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Públio estava exausto. Lembrou os seus primeiros dias em Jerusalém. Recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Procurou rememorar intimamente as providências que adotara na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno, não se lembrando de haver destilado tanto fel naquele coração irresignado. Deliberara nada dizer diante da sua figura exasperada e truculenta, atendendo às suas íntimas disposições espirituais. Mas em face da ousada insistência, sem abdicar as antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos, e como se desejasse demonstrar desassombro em tão penosas circunstâncias, replicou afinal com energia. Se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que vos peça comiseração pelo fato de cumprirdes o vosso dever. André de Gioras franziu o sombreolho exasperado com a resposta imprevista, andando de um lado para o outro no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus tigrinos projetos, chamou com voz soturna um dos guardas numerosos, ordenando: Vá depressa e dize a Ítulo, de minha parte, que deve estar aqui amanhã, às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações. E enquanto o emissário saía, dirigiu-se aos 2 prisioneiros nestes termos: A queda de Jerusalém está iminente, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Vossa raça maldita veio cevar-se na cidade eleita, mas eu exulto com a minha vingança em vós, ambos, orgulhosos dignatários do império da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnios. Calando-se, bastou um gesto para que os 2 amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida, onde passaram uma noite terrível de conjecturas dolorosas, trocando amarguradas confidências.